Olá pessoal, bom dia. Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo aqui do Instagram do blog da Cajucultura. Um bom dia a todos, uma feliz Páscoa a todos que estão ingressando neste momento. Inicialmente pediríamos para dar um joinha se o som e a imagem estão chegando ok. Dentro de alguns instantes teremos a satisfação de contar no nosso bate-papo com a presença do Afrânio Arley Montenegro. Bom dia às pessoas que estão ingressando aqui, o Peixoto, a Patrícia, o Tiago, o Afrânio já vi que o Afrânio já está entrando, o Vitor Filho, bom dia. Nesse sábado ensolarado aqui na capital cearense, aqui em Fortaleza. Não sei como é que está aí na região de vocês, aí pelo Piauí, que eu já vi que tem gente do Piauí que já ingressou aqui no nosso bate-papo, né? E hoje nós vamos conversar sobre os mitos e verdades da substituição de copra no cajueiro. E para isso nós estamos trazendo um agrônomo que eu considero uma das maiores autoridades nesse assunto no Brasil, que é o Afrânio Arley Montenegro, mais conhecido como Afrânio Arley. E o Afrânio, ele é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical e ele já de algum tempo ele vem trabalhando com essa temática de substituição de copas. Então, nós estamos só aguardando o Afrânio entrar na transmissão e esse é o tipo de assunto que suscita geralmente muitas dúvidas, né? E nada melhor do que a gente conversar. As pessoas que têm perguntas, aproveitem, né, para fazer essas perguntas, tirar suas dúvidas. A duração desse bate-papo será de 1 hora, né? Ao meio-dia em ponto nós encerraremos. Um alô aqui para o Targino, que está entrando aqui, o André Monteiro, o Francisco das Chagas, né? Mais um pouquinho aqui, estamos aguardando o Afrânio ingressar nessa. E a substituição de copa é um assunto assim da mais alta importância, principalmente considerando que os pomares de cajueiro na região Nordeste. Opa, já temos o Afrânio. Falta só você dar uma... Tudo bem, Afrânio? Bom dia. Falta só você dar uma ajeitada na câmera, que nós estamos vendo você numa posição horizontal. Opa, isso. Vou regular aqui, Vitor. Opa, tá ótimo. Eu já estou te escutando muito bem. Alô, Lindeberg Mesquita. Você que ingressou agora está nos devendo uma participação aqui também. O Lindeberg, todos sabem, é um dos grandes entomologistas brasileiros na área do cajueiro. E aqui a gente só traz fera aqui nesse bate-papo dos sábados, né? Semana passada nós trouxemos aqui o Luiz Serrano, hoje estamos trazendo o Afrânio Montenegro e o Lindeberg Mesquita, por enquanto, está devendo. Mas, Afrânio, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor. Eu queria inicialmente agradecer o seu convite e dizer que é uma satisfação participar aqui desse bate-papo aqui no blog da Cajucultura. Ok, Afrânio. Nós já estamos vendo que já tem muita gente que já ingressou na nossa transmissão. E
A primeira pergunta que eu faço, Afrânio, é assim, para a gente dar uma nivelada geral sobre a questão de substituição de copa. O que é substituição de copas e para que é que serve a substituição de copas? Muito bem, Vitor. Bom, a substituição de copa é uma tecnologia criada pela Embrapa, Agroindústria Tropical, que consiste basicamente na substituição. Opa, desculpem, estou aqui tentando, eu tinha deixado em paisagem. Na substituição da copa de uma planta alta, de porte alto, uma planta improdutiva, por a copa, por um clone precoce, né, de alta produtividade, através da enxertia. E isso mantendo o sistema radicular da planta indesejada e o vigor dessa planta, o que é muito interessante. Então, basicamente, isso é a substituição de copa. Ok. Muita gente, durante a semana, eu fiz uma enquete aqui rápida aqui no Instagram do blog da Cajucultura e vieram várias perguntas, né? Uma delas foi o seguinte: eu posso fazer substituição de copa? A substituição de copa ela é válida só para cajueiro comum, cajueiro gigante, ou eu posso fazer substituição de copa também em plantas velhas de cajueiro anão? Ok, interessante, Vitor. Quando a gente começou a trabalhar com isso, com substituição de copa, isso lá no início da década de 80, a ideia, né, a ideia do projeto, do trabalho, era resolver um problema grande que a gente tem na cajucultura, que é essa floresta de cajueiros improdutivos, formada aí principalmente lá nos anos 1970, antes disso até. Então, a ideia da substituição de copa, a principal vantagem é essa. Mas é uma técnica que pode ser aplicada, obviamente, em outras situações. No caso do cajueiro anão precoce, o cajueiro anão, por exemplo, se você tiver, é muito comum a gente encontrar por aí, você sabe bem disso, plantios que foram formados a partir de semente, né? Semente de cajueiro anão precoce, que a gente sabe que não é a melhor prática, mas existem muitos pomares formados nesse modelo. Então, nesse caso, a substituição de copa se aplica perfeitamente, inclusive é muito mais fácil de se fazer, porque normalmente são plantas mais novas. Uma outra utilidade da substituição de copa, embora não seja a que nos levou a fazer esse trabalho, né, não foi o objetivo principal, mas a gente já tem visto alguns casos, é a substituição de um clone. Mesmo você imagina que você tem um pomar de cajueiro anão clonado, né, um clone desses daí, a gente, como está sempre lançando clones novos, aparece um clone mais interessante. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na Fazenda Pimenteira, onde, depois de um certo tempo, achou-se interessante substituir um clone anão por um outro anão, que não era mais tão interessante para os objetivos da empresa naquele momento. Então, a gente pode dizer que o objetivo principal é a substituição em pomares comuns e antigos e improdutivos, mas ele pode se aplicar nesses outros casos também. Ok. Antes de complementar mais alguma coisa em relação a isso, eu quero aproveitar aqui para dar um bom dia ao Gerson Liares, do Museu do Caju, ao Rodrigo Diógenes, que está ingressando, o Rodrigo da Federação da Agricultura. Mas isso que você acabou de falar realmente é muito interessante, porque a maioria das pessoas pensa que a técnica da substituição de copa só serve para cajueiro comum, né? E como você muito bem acabou de mencionar, não se aplica apenas nesse caso, no caso de substituir plantas velhas improdutivas, mas, como você citou bem o exemplo da Fazenda Pimenteira aqui no Ceará, onde, num determinado momento, eles acharam que aquele clone que eles tinham plantado não era o ideal e fizeram a substituição de copa por um outro clone mais interessante. Então, essa é uma mensagem importante que fica
assim, bem patente aqui para para os cajucultores que estão nos assistindo, para os técnicos que nos estão assistindo. Agora, Afrânio, de acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, e eu sei que tem alguns técnicos da SDA que estão nos assistindo, da EMATERS, até 2017, através de um programa aqui de substituição de copa do governo do Estado, cerca de 31 mil hectares de cajueiro comum foram substituídos. Assim, você acha que esse trabalho ele teve algum reflexo importante do ponto de vista de produção e produtividade aqui no Estado, particularmente aqui no Estado do Ceará? Sem dúvida, Vitor, sem dúvida. Foi um grande programa que foi coordenado pela SDA, executado pela Targina, sem dúvida, um programa muito importante. Afinal de contas, como você falou aí, foram um pouco mais de 30 mil hectares de cajueiros com copa substituída. O programa começou em 2009, veio até 2017, e foi temporariamente suspenso. Já me falou que tem expectativa de que ele seja, que tenha continuidade, né? Embora a gente não saiba como é que vai ficar agora esse ano por conta desse problema que a gente está atravessando. Mas o que a gente precisa dizer com relação a isso é o seguinte: no nosso trabalho, a gente deve falar ainda um pouco mais sobre isso, da tese de doutorado, a gente viu que tem um limite para isso, para se usar essa técnica. Okay. Infelizmente, a gente começou a trabalhar isso, esse programa do governo, que é muito bom, mas ele poderia ter vindo mais cedo, porque a gente começou a trabalhar com substituição de copa em 1989. Uhum. Então, se a gente tivesse começado esse programa um pouco mais cedo, com as plantas ainda na idade mais adequada, a gente poderia ter avançado muito mais. Então, a gente poderia, em vez de 31 mil hectares, já ter o dobro disso e ter resolvido mais esse problema, né, do que a gente tem hoje. De qualquer forma, para a sua pergunta, ainda, apesar desse limite, ainda tem muito cajueiro no Estado que se enquadra nesse programa e, portanto, é interessante que isso ainda tenha uma continuidade. Ok. Estou vendo que tem mais algumas pessoas entrando aqui. Estamos com audiência também na Colômbia, né? O pessoal do Bendito Maranhão, que estão também nos assistindo. O pessoal da Embrapa, o Instagram da Embrapa Agroindústria Tropical, a nossa querida Embrapa. Afrânio, realmente, assim, como você falou, foram 31 mil hectares, mas nós sabemos que, originalmente, todos os pomares de cajueiro, a grande maioria dos pomares de cajueiro do Ceará, foram implantados por meio de sementes, né, que deram origem a uma floresta que, aos poucos, vem sendo substituída, mas esse é um programa que, em alguns casos, ele deveria, sim, ter continuidade, né? Assim, pela importância, pelo que você acabou de falar, pelo reflexo. Agora, pelo reflexo na produção e na produtividade, né? Agora, uma pergunta que a gente faz. A gente sabe que, originalmente, Afrânio, os pomares de cajueiro comum, eles foram plantados em espaçamentos muito amplos, né? Chegando até a 15 por 15 metros, variando de 15 por 15 até 10 por 10 de espaçamento. Assim, após a substituição de copas, é possível fazer o emprego de alguma cultura intercalar ou, além do cultivo intercalar, é possível fazer o adensamento com outras espécies perenes? Não só possível, como é necessário. É necessário que se faça, porque, como você falou, a gente tem alguns casos de pomares com 70 plantas por hectare.
Se você imaginar um espaçamento 10 por 10, a gente teria 10 plantas por hectare, 100 plantas por hectare. Então, mesmo que a gente faça a substituição de copa em todas as 100, né, que seria o que a gente chama de substituição total, e todas essas 100 plantas sejam bem sucedidas no processo, ainda assim a gente não terá uma produtividade, né, uma produção por área satisfatória, porque se trata de apenas 100 plantas, quando a gente sabe que no espaçamento 7 por 7, que é o que a gente normalmente utiliza no cajueiro não, a gente teria 204 plantas por hectare, mais de 200 plantas. Então, é necessário que se aproveite essa área de uma melhor forma. Isso pode ser feito tanto com a utilização de culturas intercalares, como a gente vê muito isso em Pacajus, que tem uma cultura da cultura da mandioca. Então, é comum a gente ver isso com outras culturas, como mas o mais interessante é que a gente faça realmente o adensamento com o cajueiro não precoce. Né? Nas fileiras de cajueiro comum, fazer o plantio de mudas clonadas de cajueiro não precoce. Que quantidade usar? Sempre ter em mente que, para que a gente tenha uma produtividade considerada boa, é necessário que a gente tenha uma densidade de plantas próximo a 200 plantas por hectare. Então, eu complementaria essa área, na medida do possível, com as mudas de para que eu tenha uma densidade que me permita alcançar ou superar 1.000 quilos de castanha por hectare. Ok. Afrânio, eu quero registrar aqui também a participação do pessoal de Rio Branco, Acre, o meu querido Acre, João Câmara, no Rio Grande do Norte, e Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Aproveitando aqui que a gente está falando aqui no território potiguar, tem uma pergunta aqui do Tertulino, o nosso amigo Tertulino, agrônomo lá de Severiano Melo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no início dos anos 2000, instalando alguns experimentos aí na região da Severiano Melo, Apodi. A pergunta o comentário aqui do Tertulino, Afrânio, é que na Serra do Mel, se prefere plantar a muda de pé franco e depois de plantado fazer a enxertia em detrimento ao plantio de mudas enxertadas. Quais as vantagens e desvantagens desse tipo de plantio? Não sei se você entendeu bem a pergunta. Entendi. Isso, na verdade, ficaria uma coisa entre substituição de copa e enxertia no campo, né? Acho que eu entendi a pergunta. Isso. Isso tem vantagem e tem desvantagem. Do ponto de vista técnico, simplesmente, não há nada, nada que impeça. Muito pelo contrário. Sai muito mais barato do que você fazer substituição de copa depois que a planta está mais velha. Você imagina que com a planta nova, eu simplesmente corto ali com canivete e faço a enxertia. Com a planta velha, preciso usar a motosserra. Tem uma mortalidade de plantas e uma série de outras desvantagens. Então, é perfeitamente possível, sim. O grande problema de a gente estimular essa técnica é o nosso receio de que essas mudas, uma vez plantadas, não tenha continuidade do trabalho e essa copa não seja feita essa enxertia. Mas desde que ela ocorra, é perfeitamente possível e não tem nenhuma contraindicação. Muito pelo contrário. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Rodrigo Diógenes. A pergunta dele, Afrânio, é o seguinte: posso refazer a substituição de copa mais de uma vez? Por exemplo, depois de feita a substituição de copa como revitalização, é possível fazer novamente? Eu quero até que você já falou alguma coisa sobre isso, mas vamos lá. Meu amigo Rodrigo, obrigado aí pela participação. O risco que tem, é possível sim, o risco que tem uma vez podada essa planta, a gente está causando um trauma, né, um trauma grande, principalmente se a planta já tiver uma certa debilidade, for uma planta velha. Então, quando você faz uma poda dessa, né, tipo uma poda drástica, como é o caso da poda para
para substituir a copa. Muitas vezes a planta até já nem resiste. É uma coisa que a gente estudou bastante aí, até quais são as que resistem, até que ponto pode fazer, etc. Então, você tem esse risco. Agora, se as plantas forem plantas vigorosas, plantas novas, pode ser feito novamente, sim, sem problema. Seria uma substituição de copa em uma planta onde já foi feita substituição de copa. Ok. Tem um comentário aqui do nosso colega Marlos Bezerra, da Embrapa, né? A técnica da enxertia no campo é viável. A Embrapa não recomenda devido às dificuldades logísticas. E isso nós concordamos, né, Afrânio? Realmente, a grande preocupação da Embrapa, de nós, agrônomos, justamente a questão da logística de depois você ter que fazer isso, como você muito bem já acrescentou, né? Agora, tem uma outra questão que também é muito motivo de a gente ver as mais diversas opiniões, as mais diversas recomendações, é sobre o número de ramos que devem ser deixados para enxertia após o corte da planta com vistas à substituição de copa. O que a pesquisa mostra em termos de número? Qual o número de ramos que devem ser deixados e a disposição desses ramos em relação ao caule da planta, Afrânio? Ok. Essas questões, a exemplo de muitas outras, dependem muito do porte e da idade da planta. Nós temos trabalhos que mostraram que você deixar um único enxerto em uma planta, ou mais, até 5 enxertos, quando a planta estabilizar a produção, ela vai produzir da mesma forma. Mas isso não quer dizer que a gente deva fazer um só, porque aí tem outras questões envolvidas. Quando você tem apenas um enxerto na planta, embora no futuro ela vá produzir igual uma planta que tenha sido enxertada 5 vezes, tem duas questões aí. Primeiro é que se for uma planta velha, que o tronco, né, seja de um perímetro grande, as partes onde não tem brotação, elas ficarão mais vulneráveis, né, e isso acaba contribuindo com a morte desse tronco. E a segunda questão diz respeito ao início de produção. É mais ou menos o raciocínio, a gente pode fazer um paralelo com o adensamento, que a gente também está trabalhando, seguramente será tema de live nossa, como a gente já conversou. Quando você faz mais enxertos na planta, 4, 5, é como se você tivesse 5 plantas ali próximas. Você está adensando isso. No futuro, a gente até teria que tirar algumas em determinadas situações. Mas, de uma maneira geral, para responder mesmo a sua pergunta, a gente tem até 4 enxertos definitivos por tronco. Tá certo? Se for muito jovem, planta com 5 anos, pode ter até 2 seriam suficientes, mas se você tem um número maior no início, como eu acabei de falar, você tem uma produção inicial muito maior, obviamente, porque é como se você tivesse, cada enxerto corresponderia a uma planta. Mas, de uma maneira geral, 4 enxertos por planta. O que precisa, para que você tenha 4 enxertos definitivos, você, obviamente, tem que deixar mais brotações, porque o índice de pegamento dos enxertos não é de 100%. Então, a gente costuma recomendar a manutenção de aproximadamente 6 ou 8 brotações, e aí, também dentro da sua pergunta, essas brotações, elas devem ser aquelas mais vigorosas, localizadas uniformemente em torno do perímetro, para que eu tenha todo aquele perímetro coberto, e com isso a recuperação desse tronco ocorra mais rapidamente. E uma coisa também importante é que elas devem estar o mais próximo possível do corte, né, onde foi cortado, porque isso facilita sobremaneira a recuperação da planta. Ok, Afrânio, eu quero registrar também aqui uma presença muito importante, um velho conhecido nosso, o Dr. Francisco Ferrer Bezerra, velho conhecido nosso, né, Afrânio? Chefe da Embrapa Agroindústria Tropical, uma pessoa da mais alta
importância para a agricultura, para a pesquisa agropecuária brasileira, por que não dizer, né? Afrânio, um abraço para o Ferrer. E uma outra questão, a pergunta que eu fiz anteriormente foi com relação à questão do número, né? Uma outra dúvida também que a gente vê nos grupos de WhatsApp, por exemplo, no grupo de WhatsApp do Instituto Caju Brasil, que é um grupo que tem cerca de 200 pessoas, 90% com atividade diretamente ligada à cajucultura. E uma pergunta que sempre... Não é pergunta, mas são opiniões sobre que produtos usar após fazer o corte da planta, né? Então, com o objetivo de evitar doenças, pragas. Você tem alguma recomendação nesse sentido, Afrânio? Ok. Desde o início dos trabalhos, que a gente experimentou vários produtos com o objetivo não só de proteger a planta do ponto de vista fitossanitário, mas também de proteger da incidência solar direta, para facilitar a recuperação da planta e diminuir a morte dela. E aí a gente usou, lá no início dos trabalhos, com o Dr. Zé Ismar, não sei se ele já entrou, ficou de participar conosco, nos primeiros trabalhos, a gente experimentou vários produtos, como cera de abelha, cal e vários produtos. Com o passar do tempo, a gente aprimorando os trabalhos, né, que é comum na ciência, a gente vai sempre aperfeiçoando, a gente percebeu que não era necessário usar, nem pincelar, que era uma coisa também que a gente fazia, pincelava com uma pasta cúprica, a gente passou a fazer apenas a pulverização. Essa sim é necessária. Logo após o corte da planta, uma das primeiras operações que devem ser feitas, essa pulverização, porque a gente sabe que vão aparecer alguns probleminhas, principalmente do ponto de vista entomológico, que é a broca do tronco. Vai aparecer cupim, principalmente se as plantas forem um pouco mais velhas. Então, já sabendo disso, a gente entra como uma maneira preventiva, com uma pulverização com uma cauda contendo cobre e também inseticida, já visando esse controle, ou pelo menos que diminui a redução da incidência de pragas como broca e como cupim, né? Numa cauda só, a gente faz esse trabalho pulverizando planta a planta. Ok. Tem uma pergunta aqui, Afrânio, do Bruno Andrei. A pergunta é o seguinte: qual a idade, uma pergunta bem interessante, qual a idade máxima para fazer a substituição de cobre no cajueiro? Realmente interessante. Essa questão, Bruno, foi alvo desse trabalho que a gente fez na tese de doutorado. Nós trabalhamos com plantas de diferentes idades. Plantas com 5 anos, 15, 25, 35 e 45 anos de idade. O objetivo do trabalho era justamente avaliar essa e outras questões com relação à idade das plantas. Ao longo do trabalho, a gente percebeu que dentro de cada idade havia uma variação muito grande de porte, né, de porte das plantas. Alguns talvez por replantio, enfim, havia uma diferença muito grande. E que as plantas, mesmo mais velhas, elas tendo um perímetro do tronco menor, elas resistiam muito mais ao decepamento, ao corte, do que aquelas plantas, embora que fossem da mesma idade, com um perímetro, com um tronco mais grosso. Então, o que a gente acabou fazendo no meio do caminho? Além de estudar a questão da idade, a gente estudou também a questão do perímetro do tronco para ter isso como parâmetro. Também a gente achou que era interessante estudar
o perímetro e não necessariamente, não apenas a idade, porque muitas vezes o produtor não sabe a idade das suas plantas. E o perímetro é muito fácil, porque você chega lá no pomar com uma trena e mede ali, você tem uma ideia não, você tem precisamente qual é o perímetro, qual é o diâmetro, se quiser, dessa planta. Então, indo diretamente à pergunta, plantas com perímetro até 1,10 m, né, o perímetro, não é o diâmetro, é o perímetro, medidos ali próximo ao solo, pelo trabalho que a gente fez, a gente tem uma recuperação de aproximadamente 85% das plantas, um pouco mais do que isso. A partir daí, a partir desse perímetro, a sobrevivência dessas plantas, a recuperação dessas plantas cai assustadoramente para em torno de 50%, 60%. Então, a nossa recomendação é que as plantas devem ser utilizadas para a substituição de copa, apenas aquelas plantas cujos perímetros não ultrapassem 1,10 m. Ok. E aí é uma questão de idade, né? Com relação à idade, isso a gente observa que plantas com até 20 anos de idade, ou um pouco mais do que isso, elas se enquadram mais nesse porte. De qualquer forma, ainda que os pomares sejam mais velhos, se as plantas tiverem um perímetro até esse limite que eu acabei de falar, elas provavelmente responderão bem à substituição de copa. Ok, as perguntas aqui estão chovendo aqui. Tem duas, tem duas aqui da Colômbia. Uma delas, diretamente com relação à substituição de copa, que diz o seguinte: se a poda do cajueiro, aquele cajueiro na Colômbia, Maranhão, em cajueiros adultos, aumenta a possibilidade da gomose. É a nossa resinose que ele está se referindo. Né? Isso, a resinose aqui no Brasil. Com a questão da resinose e a substituição de copa é interessante porque a gente sabe que a propagação da doença ela ocorre através de utensílios que passam por uma planta e depois passam em outra, ou através do disco de um arado, quando passa na raiz de uma planta e passa em outra, enfim, a forma de disseminação é essa. No caso da substituição de copa, então, acabou sendo uma questão fundamental essa preocupação, porque a partir do corte já começa a acontecer essa disseminação. Você passa a motosserra uma planta, se ela tiver com resinose, você vai cortar a planta seguinte, e isso já está disseminando a doença. Quando vai fazer as operações seguintes, como enxertia, né, ou os demais tratos culturais, isso também acaba disseminando. Uhum. De forma que a incidência dessa doença em um pomar torna bastante complicado o uso da substituição de copa. Mas é possível, sim, se trabalhar com a área, mesmo com essa doença, desde que se tome muitos cuidados. A gente tem alguns trabalhos, inclusive um que foi feito em São Raimundo Nonato, Piauí, onde a gente utilizou um fungicida no próprio óleo lubrificante da motosserra. Então, ao mesmo tempo que a motosserra ia cortando os troncos, ela ia havendo uma pulverização nesses troncos, de forma que a gente percebeu que isso barrava e se impedia a disseminação. Outra coisa que a gente fez nessa fazenda, que era uma fazenda que tinha uma pressão de resinose muito alta, e a gente conseguiu trabalhar lá mesmo com isso, era com os outros cuidados em todas as operações. Por exemplo, na hora de fazer enxertia, sempre que passava de uma planta para outra, o enxertador tinha um cuidado já andava com uma garrafinha com uma solução de água sanitária, e aí desinfetava o canivete para passar para a próxima planta. Então, é um problema, né, para a substituição de copa por conta das suas próprias características, mas é possível, com esses cuidados, é possível que você consiga conviver bem com ela.
Ok. A outra pergunta ainda, para encerrar aqui as perguntas internacionais, que na Colômbia eles estão utilizando muito o que eles chamam de hidrorretendores, que seria o hidrogel que utiliza aqui. A pergunta que é feita é se isso não causaria interferência no desenvolvimento da raiz pivotante. Não está diretamente relacionado aqui com o tema da substituição de copa, mas eu acho que você pode falar alguma coisa sobre o assunto. É verdade. A gente não fez nenhum trabalho com esse tipo de material com substituição de copa, até porque uma das grandes vantagens da técnica, se não for a principal vantagem, é que ela não depende de chuva, justamente porque a gente aproveita o sistema radicular, né? É uma vantagem, na minha opinião. Sim. Você não precisa se preocupar em irrigar. Portanto, assim, o uso de gel para ajudar na retenção de água para a planta na substituição de copa, eu creio que não é necessário. Né? Isso a gente consegue ver um uso mais necessário para plantas para mudas de cajueira não precoce. Né? Então, para a substituição de copa, não faz sentido, a gente nunca testou isso e realmente não é necessário. Uhum. Afrânio, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui de quem é, acho que é do Diógenes. Sabemos que existem clones, essa pergunta é bem interessante. Sabemos que existem clones que produzem em períodos diferentes, como, por exemplo, o CCP09, que produz nos primeiros meses do ano, ele é mais precoce, né? Nós sabemos disso. E o 2, eu creio que ele quis dizer aqui o 226, que ele botou 229, mas não existe esse clone. O 226, em meados do segundo semestre. Então, como estratégia, podemos enxertar mais de um clone na mesma planta? Com certeza. É o Diógenes, né? Uhum. O Diógenes. Sem dúvida. Esse raciocínio, Rodrigo, é mais ou menos o mesmo raciocínio de quando você vai instalar um pomar de forma convencional. Né? Essa estratégia de você ter pomares, um pomar com clones diversificados, traz essa vantagem além de outras. Né? Mas essa que você se refere, de ter plantas que produzem em épocas diferentes, faz com que você tenha um período maior de oferta da sua produção. Quando se trata, então, de frutos para mesa, né, quando a gente não está pensando só na castanha, é mais uma vantagem. Então, na substituição de copa, com certeza você pode e deve fazer isso, porque está lá o pomar formado, né, e você vai mudar aquela copa. Então, você tem a opção de escolher que clone você quer usar. E aí usaria realmente clones diferentes, não só por essa questão, mas por outra. É importante que você tenha também plantas que apresentam outras aptidões que não sejam necessariamente só o caju de mesa, que sejam mais apropriados para castanha. Né? Então, finalizando, é interessante sim diversificar. Afrânio, tem uma outra pergunta que eu acredito que até você, de certo modo, já respondeu. Uma pergunta aqui da Patrícia Eliane. Fora a idade, o diâmetro do caule influencia em algo? Como a gente comentou rapidamente, influencia sim. Né? Plantas até o diâmetro de 1 metro, até o perímetro, né? Até a circunferência de 1,10 m, são aquelas plantas que respondem, que apresentam uma taxa de sobrevivência que permite ainda o uso da tecnologia. A partir daí, as plantas, a probabilidade dessas plantas morrer é muito grande e num percentual bastante elevado. Por isso a gente tem dito que o limite para que se faça a substituição de copa é esse, plantas com até 1,10 m. Inclusive, Vitor, só lembrando, o programa de agricultura de substituição de copa do governo do estado, né, que a gente comentou no início da live, ele só atendia, esse programa só atende, justamente por conta dessa nossa recomendação, plantas que têm esse perímetro. A partir daí, as plantas não são contempladas e não podem participar do programa. Perfeito. Quer dizer, foi mais um complemento ao que você já tinha falado.
Tem uma outra pergunta aqui, vinda do Rio Grande do Norte, é do nosso amigo Tertulino. Ele fala o seguinte, que aqui na divisa do Rio Grande do Norte, em Severiano Melo, entre Severiano Melo e Alto Santo, no Ceará, temos pomares com até 16 anos de idade, que estão praticamente fechando toda a área. Pergunto, qual seria a melhor forma de renovação desses pomares? Até 16 anos, uma idade excelente. Ele não se referiu ele falou em espaçamento, não é, Vitor? Eu acredito sim, porque ele fala que a área está ficando toda adensada, né? As plantas estão se entrelaçando. Tertulino, né? Tertulina. Tertulino. Se eu entendi direito, Tertulino, você tem uma situação perfeita para fazer a inscrição de copa. Se não, vejamos. Um pomar com uma idade em torno de 15 anos, com 16 anos de idade, sobrevivência de 100% das plantas. Né? A gente pode afirmar que, a não ser que haja alguma planta que debilitada ou alguma outra razão, plantas nessa idade aí devem sobreviver todas elas. Então, primeira grande vantagem. A segunda, se elas estão adensadas, né, se elas com 16 anos já estão entrelaçadas, você não falou em espaçamento, mas dá para a gente supor que elas estejam plantadas no espaçamento. Ele complementa aqui a pergunta agora, eu estou vendo aqui, complementando a pergunta, faz uma poda drástica em toda a área ou em fileiras ou plantas alternadas? Acho que agora ficou mais claro. Tá certo, entendi. De qualquer forma, sim, você tem uma situação perfeita para fazer distribuição de copa. Plantas novas e assim, adensadas, né? Então, é a situação ideal. Por que eu digo ideal? Porque você nem precisaria fazer adensamento, que é uma necessidade, como a gente já falou no início. Com relação à estratégia, né, se você faz nas filas alternadas ou se faz em todas as plantas, não é isso, Vitor? Isso. É uma questão que cada situação é preciso que seja estudado isso. Cada forma de atuação, cada estratégia dessa tem vantagem e tem desvantagem. Uhum. A substituição, quando ela é feita em todas as plantas, ela é mais caro, o processo é mais caro, porque você tem que cortar todas as plantas, mas você tem 100% das suas plantas serão clonadas, né? E será um material bom, material produtivo. Quando você faz alternada, você tem a vantagem de ter um custo menor para fazer esse trabalho, mas, por outro lado, apenas a metade dessas plantas, né, 50% delas, vai ter a copa substituída. E entre essas plantas que ficaram nessas filas remanescentes, seguramente haverá plantas improdutivas e plantas indesejadas. Então, tem essa desvantagem. Né? Ao fazer 100% das plantas, eu não tenho esse problema. Nessa situação aí que você falou, com as plantas novas, e elas estão relativamente próximas, eu recomendaria substituição total, 100% delas. 100% da área. Aqui tem uma outra pergunta que está em função daquela pergunta que veio da Colômbia com relação à questão da gomose, da resinose, na substituição de copa. A pergunta aqui, ainda também pelo Tertulino, é com relação à motosserra. Nós sabemos que ela trabalha em alta temperatura. Mesmo assim, consegue transmitir o fungo? Essa é a pergunta do Tertulino. Pelas avaliações que a gente fez, sim, consegue transmitir, e as avaliações também mostraram que o uso desse produto, desse fungicida, reduz essa transmissão, mesmo com aquela temperatura. É um trabalho que, como eu falei, como ele foi feito em uma área que tinha muita resinose, né, era fácil para a gente avaliar isso. Então, dissemina sim, e o controle é efetivo. Perfeito. Tem um outro comentário aqui do Marlos Bezerra, nosso chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical, que ele faz o comentário de que, em relação ao tema hidrogel, a Embrapa tem trabalhado com hidrogel, especialmente no plantio e estabelecimento das mudas. Inclusive, sobre esse assunto, o Luiz Serrano, no nosso bate-papo de sábado passado,
ele fez alguns comentários bem interessantes sobre o hidrogel, né? Infelizmente, a nossa transmissão da semana passada, nós não foi possível deixá-la mais do que 24 horas. Mas a de hoje, só avisando, até porque tem algumas pessoas perguntando como é que vai ficar live. Eu não gosto muito desse termo live, é bate-papo mesmo aqui. Mas essa transmissão ao vivo, depois ela ficará disponível no YouTube, no canal da Caju Cultura. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir toda a transmissão, ela ficará depois hoje ainda ela estará disponível no canal da Caju Cultura no YouTube. Ok? Deixa eu ver aqui, mas tem uma outra pergunta aqui da Poliana Quemel. Em cajueiros a partir de 50 anos de idade, qual a máxima taxa de emissão de brotação que pode ter após o corte das plantas? Eita, Poliana, nessa idade é complicado. E, infelizmente, a maior parte do cajueiro comum que ainda resta aqui no nosso estado, pelo menos no Ceará, e não é diferente nos outros estados vizinhos, já está se aproximando dessa idade, ou alguns até passaram. É muito complicado. A taxa, antes de falar de taxa de emissão de brotação, a gente tem que falar mesmo em sobrevivência da planta. Pelos nossos resultados, metade das plantas, eu estou imaginando aqui, a gente, como eu falei, eu gosto mais de me basear pelo perímetro, né, do que pela idade. Mas uma planta com 50 anos de idade, ela vai ter um perímetro aí pelo menos de 1,5 m, né, 1,70 m. E essas plantas, a expectativa de sobrevivência é muito baixa. Não vai ser muito mais do que 50% das plantas. E as poucas plantas, as plantas que conseguem emitir, que não morrem logo após o corte, a emissão das brotações ainda é muito pequena. Muitas vezes a gente vê uma brotação por planta, 2 brotações, o que é inviável, né? A gente não pode, uma planta com um tronco desse perímetro, ele precisa ter, aí sim, pelo menos 4 enxertos definitivos, para que o tronco possa se regenerar. E um enxerto só em uma planta como essa, até serviria como substituição de copa, mas esse tronco ele vai ficar muito vulnerável e terá problemas. Então, assim, uma mortalidade alta e uma taxa de brotação muito pequena. Uma brotação, 2 brotações, e tem que ter pelo menos 4 enxertos. Ok. Uma pergunta aqui do nosso amigo Naelson Melo, lá de Severiano Melo. Aliás, esse é um dos pomares assim, que eu considero como cartões postais da cajucultura. Um dos cartões postais da cajucultura está, né, no pomar aí do Naelson. A pergunta, um abraço, Naelson. A pergunta dele é se poda mecanizada é viável. Não só aí a pergunta se aplica não só à substituição de copa, mas em pomar de cajueiro. A gente tem utilizado a poda mecanizada como alternativa à dificuldade de mão de obra e não apenas nos pomares convencionais, mas na substituição de copa perfeitamente, não tem nenhum inconveniente. A poda mecanizada, ela só não seria indicada, ela é mais complicada no início, quando você tem que fazer toda a condução da planta. E aí não, aí tem que ser mesmo com a tesoura, né, com a tesourinha de poda, com o serrote, planta a planta. Depois do pomar estabilizado, é perfeitamente possível, né, e é necessário até, com essa dificuldade de mão de obra que a gente tem, que seja feita mecanizada, tanto no topo quanto nas laterais. Ok. Fran, o Tertulino está esclarecendo aqui que aquela pergunta que ele fez seria em poda de rejuvenescimento. As plantas já são enxertadas. Ok, Tertulino, entendi. Agora ficou claro. Seria apenas uma poda, né, de rejuvenescimento. Se elas estão entrelaçadas, como você comentou, né, seguramente precisa ser feita essa poda. Eu não sei se você queria mais detalhe de como fazer.
mas é necessário sim que se faça essa poda. É um pomar já estabilizado, ele falou que já é clonado, não é, Vitor? Não é seleção As de copa. plantas já são. Na realidade, inclusive o Marlos aqui está até fazendo um comentário, né? Na realidade, ele está falando em poda sem substituição, seria poda de rejuvenescimento. Tá. Bom, interessante a pergunta, mas se esse pomar é um pomar, só para ver se eu entendi direito, Vitor, é um pomar clonado, é isso? As plantas já são enxertadas. Plantas já são enxertadas, tá? Porque às vezes as pessoas querem fazer ou se interessam por fazer uma poda em plantas que não são clonadas. Fazer a substituição de copa, por exemplo, fazer o corte e não enxertar. Isso é um risco, né? É um tiro no escuro, porque essas plantas não responderão, né? A maioria delas não responderá, porque elas são geneticamente ruins, inferiores. No caso de um pomar clonado, como esse que você falou, Tertulino, é perfeitamente possível e interessante que se faça, né? E aí você tem um rejuvenescimento, e o interessante é que você conduza o pomar ano a ano. A gente está fazendo um trabalho agora interessante, fazendo poda de formação desde o início, né? Desde o comecinho mesmo da implantação do pomar. E se a gente for fazendo essas podas regulares, nem será necessário fazer uma drástica. Mas se você se encontra numa situação como essa, onde não foi feito esse manejo ano a ano, aí é necessário que se faça essa drástica para que as plantas fiquem no porte, numa altura interessante, para que você possa aproveitar aí a colheita, né, facilitar tratos culturais, etc. Aqui tem um comentário aqui do Cristiano Bergamo, que diz o seguinte: e em relação à pergunta do Tertulino, não seria mais viável fazer a substituição intercalada, um ano uma parte e o restante no outro, para não ficar sem produzir tempo nenhum? É um comentário aqui. Tá. Isso ainda do Tertulino, não é isso? E o Tertulino, ele acrescenta, poda de renovação de copa e não de substituição. Perfeito, aí já entendi. A fila alternada, Tertulino, ela tem essa vantagem de, além do custo, eu falei que tinha algumas vantagens, além do custo reduzido, ela também não tem uma queda na produção no primeiro ano, né? Você tem metade das plantas produzindo, né, já que você cortou sua primeira metade, isso é interessante, com certeza. O problema é que essa área, dificilmente ela vai ter uma produtividade alta, porque você tem metade das plantas com a copa original, e seguramente entre elas tem plantas improdutivas. Mas você não teria essa redução da produção e ainda teria um custo menor. É uma alternativa, né? É uma alternativa. Ok. Tem uma outra pergunta aqui vindo lá do Tocantins. Usar o clone 226 da resistência contra a resinose proporciona resistência contra a resinose para o tronco? Por falar nesse assunto, amanhã no blog da Cajucultura nós estaremos disponibilizando um boletim de pesquisa recém-publicado pela Embrapa Agroindústria Tropical, muito interessante sobre esse assunto. Tá? Bom, mas então a pergunta é: usar o clone 226 confere resistência contra a resinose para o tronco? Perfeito. A utilização de um clone que seja mais resistente ou que seja tolerante a uma doença, seguramente vai dar essa tolerância ou essa resistência à planta. Com certeza. Lembrando que a parte que foi enxertada que é a parte que será resistente ou tolerante à doença. Né? Se acontecer alguma coisa na parte do porta-enxerto, ele continua vulnerável da mesma forma. Perfeito. Essa é uma questão que muita gente não atenta, né? Nem sempre você tem que lembrar que existe uma interação, né? E nem sempre ela acontece 100% entre o enxerto e o porta-enxerto, que no caso é o tronco que foi decepado. Não é isso, Afrânio? Perfeito, exatamente.
Ok, nós já estamos indo aqui para os minutos finais da nossa transmissão. E, Afrânio, você teria mais algum ponto, algum tópico que você julgasse importante e que não foram até agora abordados pelas perguntas? Alguma recomendação de publicação técnica para quem deseja se aprofundar mais sobre esse assunto? Eu gostaria de aproveitar aí os momentos finais, Vitor, para um assunto que não foi tocado, que é talvez o gargalo da substituição de copa. Digamos que isso é o responsável por os casos, o principal responsável pelos casos de insucesso na utilização da substituição de copa, que é o manejo. E isso é interessante e não foi falado aqui. Quando se corta a planta, né, e faz a enxertia, né, a partir daí é preciso que seja feita uma vistoria, pelo menos quinzenal, nesse pomar. Eu conheço muitos casos de pomares que foi utilizada a técnica corretamente até a hora da enxertia, e a partir daí se negligenciou, e aí as plantas acabam, se você não fizer a retirada da fita de enxertia na época certa, se você não fizer a captação do porta-enxerto, se você não tirar as brotações que continuam surgindo, principalmente nos pomares mais novos, de forma que eles vão competir com os ramos que foram enxertados, tudo isso acarreta, leva ao fracasso da substituição de copa. Conheço muitos casos em que isso aconteceu, por isso que eu sempre que tenho uma oportunidade, eu reforço, o manejo é fundamental. Nesse programa do Governo do Estado, conversando com o pessoal que está à frente disso, eles também mencionam isso. Tanto é que eles fazem o pagamento da segunda parte do subsídio depois da planta enxertada e já estabilizada, né? Porque senão isso realmente acaba trazendo prejuízo e acaba fazendo com que a técnica tenha uma má reputação, né? Uma má reputação. Mas é preciso fazer direitinho, ela vai estar ok. Com relação a publicações, a gente tem várias publicações na nossa página. Tem uma recente onde a gente dá uma ferramenta para que se calcule, em função do perímetro do tronco, a quantidade de lenha gerada, que é uma outra questão que a gente poderia ter abordado, né? Uma vantagem da substituição de copa é a produção da lenha, que é um produto que em algumas regiões é muito valorizado, e aí você tem como facilmente, a partir da medida desse tronco, já estimar, né, a quantidade de lenha que você vai ter e já contar isso como receita. E, além disso, tem as outras publicações que a gente tem na nossa página, dando uma visitada lá, vai ter muita coisa interessante. Ok. Afrânio, nós queremos, assim, mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a Embrapa, a Agroindústria Tropical, pela sua presença aqui nesse bate-papo. Isso aqui é uma parceria. Nós estamos aqui representando também o Instituto Caju Brasil, o blog da Caju Cultura. Esse bate-papo, como eu falei, ele vai estar disponível no YouTube. Logo mais, daqui a 1 hora no máximo, ele vai estar disponível para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir. Algumas perguntas ficaram sem resposta, que chegaram agora já. A duração ela é 1 hora, nós já estamos faltando 1 minuto, apenas 1 minuto para encerrar. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer ao Afrânio e desejar uma feliz Páscoa a todos. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço e estou à disposição. Grande abraço. Abraço a todos e até a próxima.